Oi, Miguel, tudo bem com você? Tudo bem, Thalita? Boa tarde a todos e todas. Miguel, deixa eu recuperar lá em cima, né? Vamos começar com a CPMI dos atos golpistas e depois eu trago os outros assuntos, né? Então, foi isso, né? Foi só o primeiro dia e a gente viu essa guerra ali de narrativas, essa tropa de choque bolsonarista agindo para tumultuar de fato. Erika Hilton ali com muita razão, chamando atenção para a espetacularização da CPMI, do que isso pode se tornar. Como que você está vendo esse primeiro dia de trabalho? O que a gente pode esperar dessa comissão? Olha, Thalita, se arrependimento matasse, nós teríamos aí 300 deputados e senadores mortos hoje, porque nem a oposição, nem o governo estão satisfeitos, né? Aquele clichê que a gente costuma dizer no Congresso. Todo mundo sabe como é que a CPI termina, ninguém sabe como acaba. E essa daí, se não acabar, não será surpresa. Vão ser os 120 dias mais tensos, digamos assim, de uma CPI. Por quê? A oposição criou essa CPI tentando anular os efeitos das investigações, dos debates em torno do 8 de janeiro. Eles tentavam construir essa narrativa de que o 8 de janeiro foi criado pelo governo, tentavam culpar o governo sobre os atos, né, o que é um total absurdo, é culpar a vítima, né, pelo crime. E essa CPI vinha morrendo, até que a gente teve aquele vazamento de imagens da CNN que ressuscitou a CPI e aí o governo foi para cima. E o contrapeso do governo, o suporte do governo nessas ações sempre tem sido, na verdade, os processos que correm, tanto no STF quanto na Polícia Federal. Daquele momento do anúncio da CPI até aqui, esses processos se aprofundaram, né? E nós tivemos ainda a prisão do Mauro Cid, o auxiliar do Bolsonaro, que menciona isso também. Então, o que a oposição vai fazer é isso que a gente viu hoje, né? Eles vão tentar, de qualquer forma, esvaziar e fazer com que a CPI não tenha resultado algum. A situação, o governo, ele preferia que a CPI não existisse, tanto que hoje o líder do governo no Congresso, o Zeca Dirceu, ele disse, olha, a gente tinha que estar debatendo fome, tinha que estar discutindo emprego, né? E essa CPI, ela atrasa os trabalhos legislativos, né? Então ela está dentro também desse contexto em que o Centrão assume a pauta, né? E a iniciativa do jogo político, mas, infelizmente, o que a gente vai ver, e a Erika Hilton foi muito feliz aí, e, aliás, um exemplo de como ninguém mais queria essa CPI, é que a CPI do MST, que foi aberta depois, né, e já está em funcionamento, ou seja, essa CPI do 8 de janeiro foi sendo protelada, ela já se revelou exatamente isso que a Erika Hilton disse, né? Um espaço para essa espetacularização, enfim. Então, como a gente diz no futebol, cenas lamentáveis nos aguardam. Vai ser final de Libertadores em campo adversário, assim, com troca de muita porrada. E a gente sente também como o governo tira o pé quando, ao contrário do que o senador Randolph tinha dito lá atrás, de que iria elite, de que time que está ganhando não se mexe, aqueles nomes que fizeram bem o trabalho na CPI do Covid, que a gente comentou aqui durante todo o ano passado, né, que nós acompanhamos, esses senadores não retornam, né? O Omar Aziz acabou saindo, faz parte de uma postura do PSD de não se meter nessa briga, né? Ainda que a Elisete Gama esteja aí. E a gente também teve outros senadores, como Renan Calheiros, que acabaram não fazendo parte da composição final. Então nós vamos ter aí um jogo de Série B, segunda divisão, onde do pescoço para baixo é canela. Ainda que, né, Miguel, a gente tem duas mulheres trans, a Erika Hilton e a Duda, participando dessa comissão e que terão, com certeza, certamente fôlego para responder à altura as bizarrices que virão, muito provavelmente, dessa tropa de choque bolsonarista, né? Você acredita que há potencial de risco nessa comissão? Porque
essa estratégia que foi adotada inicialmente pela oposição de tentar jogar os atos, relacionar os atos com o governo, já foi um tiro no pé, né? Já era alguma coisa muito frágil e que se mostrou realmente um tiro no pé deles, que deram uma recuada, mas daí é isso, o governo foi para cima para a construção dessa CPMI. Você acredita que há potencial de risco, que isso pode se tornar um espetáculo e pegar mal para o governo? Ou ela vai acabar caindo assim mais no esquecimento? Talvez a CPI do MST vai conseguir mais destaque? O que você está vendo nesse sentido? Olha, aproveitando antes a sua deixa, a menção às duas deputadas trans, eu acho que a gente também tem que ficar atento na Elisiane Gama. Ela, hoje, depois de ter sido empossada como relatora, ela lembrou que na CPI do Covid não haviam nenhuma mulher como titular, né? Ela e a Simone Tebet eram suplentes, enfim, e ela deve anunciar um plano de trabalho. Esse é o primeiro passo numa CPI, né? A relatora, no caso, anuncia o plano de trabalho, e há indícios de que ela vai trabalhar para colocar o Bolsonaro sentado aí e buscar colocá-lo na CPI. Então, a gente teria aí uma posição mais ativa, né? Agora, lembrando, ela não é uma deputada petista, ela não é 100% alinhada ao governo, né? Mas essa estratégia existe. Totalmente, eu não diria que a CPI vai cair no esquecimento, porque nós vamos ter esse tipo de factoide que vai alimentar permanentemente, bate-boca. A gente já tem visto isso no legislativo, né? A gente viu aquela situação do Girão querendo entregar um feto de plástico para o Silvio Almeida, o Nicolás de peruca e tal. Então, essa postura de youtubers, desses parlamentares, e essa tentativa de tumultuar, ela vai ser constante. Agora, como eu disse antes, o contrapeso da comissão, no bom sentido, o favorecimento aí do governo, são as ações da Polícia Federal e do STF que não dependem do andamento da CPI, que isso pode provocar reviravoltas. É muito provável, por exemplo, que a gente tenha aí o Anderson Torres, sentado ali no banco dos investigados, dos depoentes, né? Então, no mínimo, vai causar constrangimentos para a situação, aliás, para a oposição, e é isso que eles vão tentar evitar ao máximo, né? Por outro lado, há um acordo tácito entre o governo e a oposição de que ninguém chama militares, que a ideia é não mexer com as Forças Armadas. Isso é quase como fazer uma feijoada sem feijão, porque as digitais aí verde-olivas estão por tudo, né? Mas é muito improvável que a gente tenha o Braga Neto, ou talvez o Augusto Heleno, que já está os dois estão na reserva, né? Seriam menos constrangedores, né? Talvez a gente tenha o ex-comandante do GSI, o general Gonçalves Dias, né, G. Dias, enfim, mais na tentativa de causar danos ao governo. Mas vai haver esse cuidado de não tentar manchar as Forças Armadas, de não envolvê-las nesse processo. Então, está tudo muito em disputa, está tudo muito em aberto. E a oposição já percebeu que o verdadeiro palco dela é a CPI do MST, porque ali ontem eles já passaram a boiada, para fazer jus ao relator Ricardo Salles, né? Eles já barraram vários requerimentos do governo, da bancada governista, e ao mesmo tempo fizeram passar requerimentos que interessavam a eles. Então, eles também vão priorizar esse setor, né, como a gente falava em outro dia, esse setor bolsonarista mais radical, o núcleo bolsonarista, vai priorizar a CPI do MST e vai tentar fazer com que a CPI do 8 de janeiro não dê em nada, né? Mas isso está em aberto, porque não depende só do Congresso.